Estamos aqui na página de número 18, dando continuidade às nossas aulas. Como se observa, a ciência respalda-se na seriedade do método e no rigor das análises dos fatos. Então é importante frisar, sim, a ciência, claro, ela é por assim dizer, uma matéria palpável, vamos usar esse termo aqui. É uma matéria tangível, porque ela precisa se basear em fatos. Então a ciência ela não pode ser subjetiva, ela não pode ser, digamos, etérea, ela não pode ser por assim dizer, uma espécie de cortina de fumaça. Ela tem que se basear em fatos para que se chegue à conclusões desejáveis até inclusive, mas portanto tem que ter fatos nisso. Continuando, página 18 ainda, portanto, quando se afirma que a psicologia é uma ciência, diz-se que ela se apropria de fundamentos sólidos para compreender seu objeto de estudo, no caso, o homem. Então, a psicologia, ela vai estudar a psique, ela vai estudar o homem, a alma do homem, por assim dizer, né? Tanto é que a palavra alma na língua grega é psique, exatamente isso. Vem de um termo também, posso evocar aqui a língua hebraica, a palavra alma é nefesh. Quando a Bíblia diz, por exemplo, no livro do Gênesis, que o homem passou a ser uma alma vivente, nós entendemos que a partir dali ele recebeu as suas faculdades, vamos usar aqui só apenas uma palavra, suas faculdades emocionais, a parte imaterial do homem. Aí os gregos vão desenvolver a palavra psique, que é justamente a palavra alma, traduzida do grego, de onde vem o termo também psicologia. Então o termo psicologia, como eu estava falando, é oriundo dos termos gregos psique, alma, e logia, estudo, que quer dizer conhecimento ou razão, também a palavra logia, estudo, conhecimento e razão. Então, vamos colocar dessa forma. A psicologia é o estudo da psique, trazendo um estudo em cima dele, um conhecimento e uma razão acerca desta matéria. Lopes explica que o sentido do termo alma não está ligado ao religioso, ao lado espiritual, e sim a psique, estrutura biopsicossocial que anima o homem. Anima o seguinte, ela dá vida ao homem, nesse sentido que Lopes coloca. Segundo este mesmo autor, a psicologia é a ciência que se concentra no comportamento humano e seus processos mentais, que passam pela sensação, passam pela emoção, percepção, aprendizagem, inteligência e outras coisas correlatas a essas questões. Página de número 19. Quem tem o livro que nós estamos tratando, tem um pequeno gráfico ali em forma de desenho, digamos, em forma de uma gravura aqui em cima, para você entender. Ciência, investigação, comportamento, atividades observáveis no ser humano e processos conscientes, processos da mente. Vamos pensar dessa forma, ok? Foi elaborado esse pequeno gráfico aqui pelo autor chamado Lopes também, que nós estamos citando ele algumas vezes. Página de número 19. O ser humano. Bom, a ciência é desenvolvida pelo ser humano, para o ser humano. Mas quem é o ser humano? Parece que é até uma pergunta filosófica, uma pergunta, digamos assim, para esse campo do pensamento longe da psicologia, mas no caso é psicologia pura isso daqui. Quem é você? Quem é o seu amigo, seu parente, seu aluno, seu colega de classe, seu irmão de fé da igreja e seu companheiro de trabalho? Ao longo dos tempos, áreas do saber, tais como a antropologia, a filosofia, teologia e psicologia, dentre outras, vem trazendo definições sobre quem é o homem, quem é
o ser humano. Está nesse campo dessas matérias, digamos assim, o que a gente está tratando aqui é de psicologia, mas ela está no campo de várias ciências do saber, conforme está bem exarado aqui no nosso livro. Bom, a OMS define o ser humano como sendo bio, psico e social. Bio, psico e espiritual. A própria OMS define o homem desta maneira. Então, de acordo com Lopes, o aspecto biopsicossocial, ele trata da inter-relação entre os aspectos biológicos, pseudodinâmicos e sociais que constituem o ser humano. Então, por aspectos biológicos, compreende-se a anatomia humana, os componentes fisiológicos. Cabe lembrar que o ser humano é dotado de um corpo altamente complexo em seu funcionamento, com sistemas que agem constantemente na busca do equilíbrio. Cabeça, tronco e membros estão permeados por células, neurônios, veias, ossos e os aparelhos respiratórios, circulatório, digestório, trabalhando essa parte bio na manutenção da vida. Então, enquanto o ser humano, com as suas funcionalidades físicas corporais, evidentemente que esse ser humano ele está mostrando que ele tem vida tangível, vida biológica, vamos colocar dessa forma. Além disso, a pseudodinâmica está posta ao homem, sendo que cada ser humano tem sua particularidade. São desejos, motivações, inclinações, necessidades, cognição, que é a estrutura mental e de pensamento. Quando você escutar a palavra cognição, você sempre atrela isso à estrutura mental e os pensamentos do homem, dentre outros no caso. Outros sim, impossível não citar o homem social, que vive em uma sociedade que se relaciona para o próximo nas mais variadas instâncias institucionais, tais como família, trabalho, igreja, comércio, dentre outros no caso. Nas relações sociais, produz-se o quê? Primeiro, produz cultura com seus valores, normas e crenças. Então, o homem, ele é um ser social. Quando Deus fez o homem no Éden, o próprio Deus, ele define essa questão, vamos colocar dessa forma, essa questão social do homem, da necessidade de relacionamento social, quando ele diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. E alguém pode pensar, mas ele não estava sozinho no Éden, ele tinha a presença de Deus. Nossa relação com Deus não é social. Alguém pode dizer também, peraí, ele não estava sozinho no Éden também, porque ele tinha a presença dos animais. A nossa relação com os animais, ela também não é social. Então, para que entenda-se o homem como ente, como ser social, nós temos que atrelar a sua vivência social com o seu semelhante, com outros homens, com outras pessoas, com família, igreja, comércio, sociedade e assim por diante. Então, o homem que vive só, que se isola, digamos assim, ele está prejudicando-se socialmente falando, e evidentemente que seu lado psicológico, pela vacância, pela falta desse envolvimento social com o seu semelhante, claro, evidentemente que ele vai ser um cara altamente prejudicado no campo psicológico. Tanto é que tem aquele termo, poxa, camarada, ele é antissocial, ele não se relaciona, ele não tem amizade. Então sempre vai ser estigmatizado como tendo, digamos, uma vacância nesse sentido, uma falta, que eu vou colocar aqui, uma falta social. Na página 20 existe uma citação de Oliveira, que eu acho importante nós frisarmos, página 20 do livro que nós estamos tratando. Bom, abre aspas, os seres humanos necessitam de seus semelhantes, como eu estava falando, para sobreviver, comunicar-se, criar símbolos e formas de expressão cultural, perpetuar a espécie
e se realizar plenamente como indivíduos. É na vida em grupo que as pessoas se tornam realmente humanas, a pessoa se socializa quando participa da vida em sociedade, assimila suas normas, valores e costumes e passa a se comportar segundo esses valores, normas e costumes. Então, segundo essa análise aqui, e eu concordo plenamente com ela, é altamente benéfico o convívio social do homem, o convívio social de todo ser humano, seja em qualquer área, em qualquer instância da vida em que este ser humano está inserido para gerar costumes e cultura, evidentemente. Então, o homem social que vive para o outro e com o outro é também espiritual. Para a OMS, a espiritualidade não está ligada necessariamente à prática de uma religião específica, mas aquilo que conecta o ser humano com sua realidade mais íntima, profunda e espiritual. Autoconhecimento eles estão aplicando aqui. É fato que compreender a dinâmica humana é essencial para aqueles que desejam trilhar pelos caminhos da teologia. A ciência traz esclarecimentos essenciais que não podem ser negligenciados pelo teólogo. Este, por sua vez, anda com as escrituras sagradas, no caso o teólogo, em uma de suas mãos, ao passo que na outra devem estar as informações científicas. Então, esse ponto aqui eu acho muito interessante. Não existe nada de errado, não existe nada, digamos, falta de crença, falta de fé. O camarada agora vai pegar a ciência e vai atrelar com a teologia, que é o conhecimento de Deus. Não existe nada de errado nisso. Como eu frisei em aula anterior, a psicologia e não só ela, mas a ciência também, ela sempre foi vista com maus olhos, sempre foi visto com um certo preconceito, dizendo basicamente o seguinte: se você crê na ciência, você não crê em Deus. Ou se você só crê em Deus, você é uma pessoa alienada. Muita gente taxava dessa maneira, mas não. Concordo plenamente com esse ponto. Teologia de um lado, ciência do outro, e elas são complementares. O que a ciência diz, vamos colocar dessa forma: está aí tudo que está criado aí, tudo que está feito, fenômenos que a gente vai chegar a fatos, e contra fatos dizem não existe argumentos, mas eu vejo Deus por trás dos fatos, dos fenômenos que regem também a ciência. Há um designer inteligente atrás de tudo isso, há um Deus vivo e atuante no universo, e a ciência não pode anulá-lo, muito pelo contrário, a ciência tem que se dobrar diante da majestade criativa, inteligente e autônoma do próprio Deus. O ser humano à luz das Escrituras, página 20. No livro de Jó, capítulo 7, versículo 17 e 18, há uma pergunta: que é o homem para que tanto o engrandeças e ponhas nele o teu coração, e cada manhã o visites, e cada momento o provês? O salmista diz o seguinte: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? O escritor dos Hebreus também, no capítulo 2, verso 6, ele diz o seguinte, carta aos Hebreus no caso: mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Evidentemente, o escritor dos Hebreus está fazendo a citação do Salmo, o Salmo de número 8, na mesma instância, fazendo essa pergunta de retórica. É como se ele olhasse para o universo, tentasse encarar Deus e perguntasse acerca do homem, a coroa da criação de Deus. Ora, a Bíblia afirma que o ser humano é obra das mãos de Deus, o Criador. Então Deus criou o homem e posteriormente a mulher, para o louvor da sua glória. A cena do Éden demonstra o amor divino para com os seres criados, bem como os pactos de cuidado estabelecidos entre ele e a coroa da sua criação, que no caso
é o ser humano, Gênesis capítulo 1. Thyssen afirma o seguinte: as escrituras declaram claramente que toda a raça humana descende de um único casal. Todos os filhos, todos são filhos, aliás, do mesmo pai e têm a mesma natureza. Então isso é fato incontestável acerca